O autocarro serpenteava pelas ruas de Cascais, cada curva revelando vivendas mais imponentes, muros mais altos, jardins mais luxuriantes. Amara Oliveira, 16 anos, encostava a testa ao vidro frio, o caderno de esboços pesado no colo. O cheiro do mar, tão familiar do seu Algarve natal, aqui misturava-se com o perfume caro de relva acabada de cortar e imaginava ela com o aroma subtil de privilégio. Seria este o cheiro do Colégio de São Lourenço? A pergunta pairava na sua mente, mais como uma constatação amarga do que uma dúvida genuína. A mãe, enfermeira, conseguira a transferência para um hospital de renome em Lisboa, acalentando o sonho de uma educação de excelência para a filha. Uma oportunidade de ouro, Amara, dissera-lhe, os olhos brilhantes de esperança. Amara engolira em seco o peso dessa oportunidade a esmagar-lhe os ombros. O seu antigo liceu em Faro, com as suas paredes grafitadas e a diversidade ruidosa dos seus colegas, parecia agora um paraíso perdido. Recordava os almoços partilhados na esplanada da cantina, o cheiro a maresia que entrava pelas janelas da sala de aula, os amigos com quem partilhava segredos e gargalhadas. Aqui, o ar parecia mais rarefeito, as conversas mais contidas. O Colégio de São Lourenço erguia-se como uma fortaleza de pedra clara, janelas altas e gradeadas, um brasão imponente sobre o portão de ferro forjado. Parecia mais um mosteiro secular do que uma escola. Ao descer do autocarro, o barulho dos seus ténis na calçada polida pareceu ecoar de forma despropositada. Amara sentiu o peso dos olhares. Eram como alfinetes, invisíveis mas aguçados, a espetarem-se na sua pele escura, no seu cabelo afro que hoje usava solto, uma coroa desafiadora que demorara a aceitar e a amar. As outras raparigas, de saias impecavelmente vincadas de um azul marinho sóbrio e cabelos lisos e brilhantes, pareciam flutuar, agrupadas em constelações de risos e segredos partilhados em inglês ou francês, intercalados com um português, escorreito e sem sotaque. As outras raparigas, de saias impecavelmente vincadas de um azul marinho sóbrio e cabelos lisos e brilhantes, pareciam flutuar, agrupadas em constelações de risos e segredos partilhados em inglês ou francês, intercalados com um português. Amara apertou a alça da mochila, o seu único escudo, sentindo o contraste entre o seu vestuário simples, embora cuidado, e as marcas discretas mas inconfundíveis que adornavam as suas novas colegas. A cafetaria, na hora do almoço, era um microcosmos daquele novo universo. Mesas de madeira escura, um burburinho controlado, o tilintar de talheres de prata contra porcelana fina. Viu-as logo, Constança Vasconcelos, loira como um anjo nórdico, olhos azuis faiscantes como lascas de gelo, rodeada pela sua corte, Matilde Almada, de ar sonhador, mas olhar astuto, e Leonor Guedes, mais baixa, mas com uma postura de quem se sente dona do mundo. Constança ergueu uma sobrancelha impecável na direção de Amara. Um sorriso mínimo, quase imperceptível a tocar-lhe os lábios. Não era um sorriso de boas-vindas. Era um sorriso de avaliação, de quem cataloga um espécime novo e provavelmente indesejado. Amara desviou o olhar, o estômago a dar um nó, o cheiro da comida sofisticada a parecer-lhe subitamente enjoativo. Encontrou uma mesa vazia num canto, abriu o caderno e mergulhou nas linhas do seu desenho. Uma gaivota solitária a sobrevoar um mar tempestuoso. Era ali, entre o grafite e o papel, que encontrava algum consolo, um espaço onde podia ser ela mesma, sem filtros nem julgamentos. A primeira aula de artes visuais foi uma lufada de ar fresco. A sala, ao contrário do resto do colégio, era um caos colorido e acolhedor. Manchas de tinta no chão, o cheiro a terbentina e argila, telas encostadas às paredes, esculturas inacabadas em pedestais improvisados. E a professora Helena Faro, de cabelo curto e grisalho, um sorriso genuíno e olhos que pareciam ver para além das aparências, vestida com um macacão de ganga salpicado de tinta. Enquanto os alunos trabalhavam num exercício de natureza morta, uma composição clássica de frutas e um jarro de estanho, a professora Faro passou pela mesa de Amara. Interessante, murmurou, observando o caderno de Amara, que ela tentara esconder discretamente debaixo do bloco de desenho oficial. Amara sentiu o rosto a corar. No caderno não havia a maçã e o jarro obrigatórios, mas sim o perfil de Constança, desenhado de memória, com uma subtil distorção que lhe acentuava a altivez, os lábios finos e o olhar frio. Era quase uma caricatura, mas com uma melancolia inesperada. Tens um traço muito expressivo, Amara. Uma sensibilidade particular para captar a essência. Amara apenas conseguiu acenar, surpreendida pelo elogio e pela perspicácia da professora.
Talvez, apenas talvez, houvesse um pequeno espaço para ela naquele mundo hostil, um farol naquela imensidão de indiferença. Os dias seguintes transformaram a impressão inicial numa certeza dolorosa. A exclusão era uma arte subtil no Colégio de São Lourenço, praticada com a mestria de quem aprendera desde o berço, passada de geração em geração como um código invisível. Nos trabalhos de grupo, Amara era a última a ser escolhida, ou esquecida. Nas listas que circulavam rapidamente pelas mesas. As conversas silenciavam-se à sua passagem. Os risinhos abafados seguiam-na como uma sombra. Os convites para as festas de fim de semana, que ecoavam pelos corredores com nomes de quintas e moradias na linha, nunca chegavam aos seus ouvidos, a não ser como ecos distantes de uma vida à qual não pertencia. Constança e o seu séquito eram mestras na microagressão, naquela forma de violência velada que feria sem deixar marcas visíveis. Amara, esse teu cabelo dá imenso trabalho, não dá? Perguntou Constança um dia, no balneário, depois da aula de educação física, o tom falsamente curioso, enquanto Matilde e Leonor trocavam olhares cúmplices por cima dos cacifos. Amara, que passara a manhã a entrançar o cabelo com miçangas coloridas que comprara numa feira de artesanato no Algarve, sentiu uma picada. É o meu cabelo, respondeu apenas, a voz mais baixa do que pretendia, enquanto lutava para fechar o fecho emperrado do seu cacifo, claramente mais antigo que os das outras. Claro, querida, é exótico, concluiu Constança, com um sorriso que não chegava aos olhos azuis e frios. A palavra exótico pairou no ar, carregada de um peso que Amara conhecia bem. Era a palavra que a demarcava, que a colocava numa vitrina de curiosidades, diferente, outra. As suas roupas, simples, mas escolhidas com cuidado, eram outro alvo. Essa saia é de alguma feira de artesanato? Tão original, comentou Leonor com um risinho abafado, apontando para a saia de capulana que Amara usava, uma prenda da sua tia que vivera em Moçambique. Amara sentiu vontade de gritar que a originalidade não era defeito, que a sua saia contava uma história, mas as palavras morreram-lhe na garganta, sufocadas pela onda de vergonha e raiva. Por vezes a sabotagem era mais direta. Um dia deixou seu caderno de esboços sobre a mesa da biblioteca, um espaço que considerava seguro, enquanto ia buscar um livro sobre azulejaria portuguesa. Quando voltou, uma mancha de café espalhava-se por um dos seus desenhos favoritos, um retrato sonhador do seu falecido pai, feito a partir de uma fotografia antiga. Ninguém viu nada, claro. Os olhares à volta eram de uma indiferença estudada, ou talvez de um medo dissimulado de se envolverem. Amara sentia-se a encolher, a tornar-se invisível, não da forma que desejara inicialmente, uma invisibilidade protetora, mas de uma forma que lhe roubava a essência, que a apagava. As suas noites eram povoadas por uma ansiedade crescente, o sono interrompido por pesadelos, onde vagueava por corredores labirínticos, sempre observada, sempre julgada. Pensava em falar com a mãe, em implorar para voltar para o sul, para a sua antiga vida, mas a imagem do rosto cansado e esperançoso da mãe, a trabalhar horas extra para lhe proporcionar aquela oportunidade de ouro, impedia. Como poderia desapontá-la? A sua arte, contudo, florescia na escuridão, como uma planta resiliente a crescer nas fendas do asfalto. Os seus cadernos enchiam-se de figuras angulosas, de sombras densas, de olhos que gritavam o que a sua voz não conseguia. Eram monstros delicados, belos na sua tristeza, gárgulas modernas a exorcizar os demônios do colégio. A sala de artes visuais tornou-se o seu santuário. A professora Faro, com a sua sensibilidade discreta, parecia entender o não dito, o sofrimento silencioso de Amara. A arte pode ser uma arma poderosa, Amara, disse-lhe um dia, enquanto observava um desenho particularmente sombrio de uma rapariga presa em teias de aranha de arame farpado, com pequenos insetos de rostos conhecidos a observá-la. Ou um escudo, ou uma ponte para te ligares aos outros, ou a ti mesma. Ofereceu-lhe livros sobre artistas que usaram a sua arte como forma de protesto, de afirmação, de cura. Frida Kahlo, com a sua dor transformada em beleza visceral, Jean-Michel Basquiat, com a sua raiva e poesia urbana, Paula Rego, com as suas nativas cruas e femininas. Amara devorava as imagens, as histórias. Sentia uma afinidade com aquelas almas inquietas que transformavam o sofrimento em criação. Há uma exposição anual de arte na escola, no final do semestre. A professora Faro mencionou casualmente, enquanto limpava os pincéis. Os alunos do 11º ano costumam participar. É uma boa oportunidade para mostrar o que vales. Devias pensar nisso.
Tens uma voz que merece ser ouvida, Amara. Não a deixes ser abafada. Amara hesitou. Mostrar a sua alma assim, nua e crua, àqueles que a desprezavam. A ideia era aterradora. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena semente de desafio, de uma teimosia ancestral, começou a germinar no seu peito. Talvez, só talvez, a arte pudesse ser mais do que um refúgio. Talvez pudesse ser a sua resposta. O ponto de viragem chegou numa tarde chuvosa de novembro, daquelas em que o céu de Lisboa parece chorar todas as mágoas do mundo. Amara estava na biblioteca, um espaço normalmente silencioso e austero, tentando concentrar-se num trabalho de história sobre a Revolução dos Cravos. As palavras de ordem, liberdade, democracia, pareciam uma ironia cruel no contexto da sua própria falta de voz. A sua mente divagava, perdida em labirintos de autocomiseração. Tinha acabado de esboçar uma pequena caricatura de Constança como uma rainha de gelo, sentada num trono de espinhos feitos de compassos e réguas partidas, quando sentiu uma presença atrás de si, o perfume floral caro a invadir o seu espaço. Constança. E, claro, Matilde e Leonor, como sombras leais e sorridentes. O que temos aqui? A nossa artista residente. A voz de Constança era melosa, mas com um tom cortante que Amara já aprendera a temer. Antes que Amara pudesse fechar o caderno, num gesto rápido e preciso, Constança arrancou das suas mãos. O sangue de Amara gelou. O seu caderno era o seu diário mais íntimo, o repositório dos seus medos, das suas raivas, dos seus sonhos, das suas saudades do pai. Era a sua alma em papel. Constança folheou as páginas com um sorriso trocista, mostrando algumas das ilustrações mais pessoais a Matilde e Leonor, que soltavam risinhos abafados. Que talento! Tão profundo! Parou no desenho da rainha de gelo. O sorriso alargou-se, malévolo. Oh, isto sou eu! Que honra! Adorei o detalhe dos espinhos. Mas não achas que me faltam uns quantos diamantes na coroa, querida? Matilde e Leonor riram, o som ecoando na biblioteca silenciosa e provocando olhares de reprovação de outros alunos, mas ninguém interveio. O bibliotecário, no seu balcão distante, parecia absorto num livro, ou talvez apenas escolhesse não ver. Amara sentiu o rosto a arder, uma mistura de vergonha e fúria a subir-lhe pela garganta. As lágrimas picavam-lhe os olhos, mas ela recusava-se a chorar à frente delas, a dar-lhes essa satisfação. Queria arrancar o caderno das mãos de Constança, gritar, fugir. Mas ficou paralisada, a humilhação a prendê-la ao chão, os pés colados ao soalho encerado. Sabes, Amara, continuou Constança, o tom agora mais frio, desprovido de qualquer fingimento, há pessoas que simplesmente não pertencem a certos sítios. Não importa o quanto tentem, o quanto se esforcem. É como tentar pôr um peixe a trepar uma árvore, ou um pardal a cantar ópera. Devolveu-lhe o caderno, atirando-o para cima da mesa com desdém. As páginas amarrotaram-se. Talvez devesses encontrar um aquário mais adequado para ti, ou uma gaiola menos dourada. Virou costas e afastou-se, o seu séquito a reboque, deixando Amara a tremer, o coração a bater descontroladamente contra as costelas, como um pássaro preso. As palavras de Constança não pertencem ecoavam na sua cabeça. Não era a primeira vez que ouvia algo do género, nem seria a última, suspeitava. Mas desta vez, ditas com aquele desprezo calculado, com a sua arte mais íntima profanada, algo dentro dela estalou. Era como se uma corda demasiado esticada finalmente se partisse. Naquela noite, Amara não conseguiu dormir. As lágrimas que segurara na biblioteca vieram em torrentes, silenciosas e amargas. Mas por entre o soluço e a raiva, uma nova clareza emergiu, como o sol a romper as nuvens depois da tempestade. Não ia deixar que Constança a definisse. Não ia ser o peixe fora de água que se afogava em silêncio. A professora Faro tinha razão. A arte podia ser uma arma, e Amara ia usá-la. No dia seguinte, com olheiras profundas, mas uma determinação férrea nos olhos escuros, Amara procurou a professora Faro na sala de artes, antes mesmo do início das aulas. Professora, disse a voz firme, surpreendendo a si mesma. Eu quero participar na exposição. A professora Faro sorriu, um brilho de orgulho nos olhos. Sabia que dirias isso, Amara. Sentei-me aqui à tua espera. Que ideias tens? Amara respirou fundo, o cheiro a tintas e solventes a encher-lhe os pulmões, a dar-lhe uma estranha coragem. Quero mostrar-lhes, disse, não com raiva, mas com uma calma resoluta. Quero mostrar-lhes o que eles não veem, ou o que fingem não ver. Começou a trabalhar no seu projeto com uma intensidade febril. Passava horas na sala de artes, depois das aulas, nos fins de semana,
recusando convites hesitantes da mãe para passear. A sua dor, a sua raiva, a sua esperança, a sua saudade, tudo era canalizado para as telas. A ideia inicial de um único quadro evoluiu para uma série de 3 painéis, um tríptico que contaria a sua história, a história de muitos outsiders. Chamou-lhe Fragmentos de Invisibilidade. O primeiro painel, Máscaras, retratava uma multidão de rostos estilizados, todos com sorrisos idênticos, forçados e olhos vazios, pintados em tons frios e metálicos, azuis glaciais, cinzas impessoais. Representava a superficialidade, a fachada de perfeição que via à sua volta, a pressão para se conformar. O segundo, Sussurros, era mais sombrio, quase claustrofóbico. Figuras fantasmagóricas, quase transparentes, entrelaçavam-se num fundo escuro, como fumo. Palavras soltas, diferente, não pertence, estranha, exótica, bolseira, flutuavam entre elas como farpas pintadas numa caligrafia hesitante e dolorosa. Era o peso da exclusão, do julgamento silencioso, das microagressões que se acumulavam como poeira tóxica. O terceiro painel, Resiliência, era um contraste violento e esperançoso. No meio de um chão de cimento rachado, pintado em tons de cinza e ocre, árido e inóspito, brotava uma única flor escura, quase negra nas pétalas exteriores, mas revelando um centro de cores vibrantes e inesperadas. Um amarelo solar, um laranja ardente, um toque de violeta profundo e real. Era ela. Era a sua força interior, a sua beleza teimosa a recusar-se a ser esmagada, a sua identidade a florescer contra todas as probabilidades. A professora Faro acompanhava o processo, oferecendo apoio técnico, sugestões sobre materiais, mas raramente opiniões sobre o conteúdo. Isto é teu, Amara, dizia com um respeito que aquecia o coração da jovem. A tua voz, a tua verdade, deixa sair. Amara sentia-se exausta, física e emocionalmente, mas também estranhamente viva, como se estivesse a dar à luz uma parte de si mesma que desconhecia. Cada pincelada era um ato de libertação. Cada cor, uma palavra não dita. O dia da exposição anual de arte do Colégio de São Lourenço chegou envolto numa luz pálida de final de outono, o sol a espreitar timidamente por entre as nuvens que ameaçavam mais chuva. O amplo salão nobre da escola, normalmente usado para cerimônias formais e palestras de figuras importantes, fora transformado numa galeria improvisada. Painéis brancos dividiam o espaço, criando recantos onde as obras dos alunos eram exibidas com uma iluminação cuidada. Pais endinheirados, vestidos com uma elegância discreta, mas dispendiosa, misturavam-se com professores e alunos. Copos de sumo de laranja e espumante sem álcool a circular em bandejas levadas por empregados contratados para a ocasião. O burburinho era constante, uma mistura de conversas sobre arte, notas, planos para as férias de Natal na neve ou em destinos exóticos. Amara sentia o coração a bater como um tambor descontrolado contra as costelas, um ritmo frenético que parecia ecoar nos seus ouvidos. As suas mãos estavam frias e úmidas, apesar do aquecimento central do salão. Vestira uma saia simples, preta, e uma blusa branca de algodão, mas colocaram os brincos de prata que a mãe lhe oferecera. Pequenas luas crescentes que lhe roçavam o pescoço. Eram o seu amuleto, um pedaço do amor materno a protegê-la. A professora Faro encontrou-a perto da entrada, onde Amara hesitava em avançar. Deu-lhe um aperto de ombro encorajador, o seu sorriso transmitindo uma confiança que Amara lutava para sentir. Estou orgulhosa de ti, Amara. Independentemente de tudo, a coragem de te expores assim já é uma vitória. O tríptico de Amara, Fragmentos de Invisibilidade, estava estrategicamente colocado numa parede um pouco mais isolada, mas ainda assim num ponto de passagem obrigatório. Quando os panos que o cobriam foram removidos por um funcionário de luvas brancas, um silêncio momentâneo caiu sobre o grupo mais próximo. As máscaras provocaram um franzir de sobrancelhas. Alguns pais olhavam para os rostos vazios com uma expressão de quem não percebia bem a arte moderna, talvez procurando um significado oculto ou uma técnica mais apurada. Os sussurros causaram um desconforto palpável. As figuras etéreas e as palavras flutuantes pareciam acusatórias, mesmo na sua abstração, tocando em cordas sensíveis que muitos preferiam ignorar. Mas foi a resiliência que capturou a atenção, que prendeu os olhares. A flor escura brotar do cimento, com seu coração de cores vibrantes, era um soco visual. Uma declaração silenciosa, mas poderosa de teimosia e esperança. Constança, Matilde e Leonor aproximaram-se, um ar de superioridade entediada nos rostos, como se estivessem a fazer um favor ao visitar aquela secção da exposição.
Tinham as suas próprias obras expostas, paisagens competentes, mas sem alma, naturezas mortas tecnicamente perfeitas, elogiadas pela sua delicadeza e bom gosto. Olharam para o tríptico de Amara com um misto de curiosidade e desdém antecipado. Amara observava-as à distância, o corpo tenso, cada músculo contraído. Constança parou em frente à resiliência. O seu sorriso habitual vacilou por um instante fugaz. Os seus olhos azuis, normalmente tão seguros e penetrantes, esperam perder o foco por um segundo, como se vissem algo mais do que tinta sobre tela, talvez um reflexo indesejado de si mesma ou do mundo que ajudava a perpetuar. Muito dramático, não achas? Comentou Constança, a voz um pouco mais alta do que o necessário, tentando recuperar a compostura e a atenção do seu pequeno público. Dirigiu-se a Matilde, mas o comentário era para quem quisesse ouvir, especialmente para Amara, que se aproximara discretamente. Um bocadinho de vitimismo, talvez? Algumas pessoas adoram um bom drama. Matilde anuiu subservientemente, como sempre. Sim, um pouco pesado. A arte devia ser mais alegre. Mas a tentativa de diminuir a obra soou oca, forçada, até para os ouvidos menos atentos. A força crua da arte de Amara pairava no ar, inegável. Alguns alunos, que normalmente gravitavam em torno de Constança como satélites, olhavam para os painéis com uma curiosidade genuína, alguns até com uma admiração relutante. Viram-se talvez nas máscaras. Sentiram os sussurros. Questionaram-se sobre a flor. Um pai de um aluno mais novo, um homem de ar sério que Amara não conhecia, mas que irradiava uma autoridade tranquila, aproximou-se da professora Faro, que observava a cena com uma serenidade atenta. Helena, esta aluna, Amara Oliveira. A obra dela é perturbadora e muito forte. Há uma honestidade aqui que é rara de se ver, especialmente nesta idade. A professora Faro sorriu, um sorriso genuíno de satisfação. Concordo plenamente, Dr. Mendes. A Amara tem um talento excepcional e uma coragem ainda maior. Constança ouviu o comentário e o seu rosto contraiu-se numa carranca mal disfarçada. A validação vinda de um adulto influente era algo que ela não esperava para a novata. Virou-se para Amara, que agora estava mais perto. Observando a cena em silêncio, o coração ainda aos pulos, mas uma nova calma a instalar-se. Então, Amara, disse Constança, cruzando os braços, o tom desafiador, tentando reaver o controlo da situação. O que é que esta coisa toda quer dizer? Estás a tentar dizer alguma coisa sobre a escola? Sobre nós? O nós foi dito com uma inflexão que incluía todo o seu círculo social. Amara sentiu todos os olhares sobre si. O seu instinto era encolher-se, desviar o olhar, murmurar uma desculpa. Mas lembrou-se da flor no seu painel, da sua teimosia em existir, em mostrar as suas cores. Ergueu o queixo, olhou Constança diretamente nos olhos. A minha arte fala por si, respondeu Amara, a voz calma, mas firme, sem um pingo de hesitação. Cada um interpreta como quiser, ou como puder. Houve um momento de silêncio tenso, carregado. Constança ficou sem palavras, o que era um acontecimento raro. O seu poder, baseado na intimidação e na exclusão, parecia ter sofrido um pequeno curto-circuito. Não havia ali uma agressão direta para responder, apenas a verdade desconfortável da arte a encará-la. Antes que pudesse formular uma réplica mordaz, a professora Faro interveio suavemente, como uma diplomata experiente. Constança, querida, a beleza da arte está precisamente na sua capacidade de evocar diferentes emoções e interpretações. É isso que a torna tão rica. E a Amara tem todo o direito de se expressar, assim como tu tiveste com as tuas belas paisagens. Constança lançou um olhar fulminante à Amara, depois à professora, e afastou-se, arrastando Matilde e Leonor consigo, como uma rainha destronada a abandonar o campo de batalha. Mas a sua saída não teve a arrogância habitual. Havia algo de apressado, quase defensivo, na sua retirada. Amara soltou a respiração que nem sabia que estava a aprender. Sentia um misto de exaustão, medo residual e um triunfo silencioso e agridoce. Não vencer uma batalha física, não humilhar a ninguém. Mas algo importante acontecera ali. A sua voz, antes um sussurro hesitante perdido no ruído do colégio, ecoara alto e claro através das suas cores e formas. E pela primeira vez sentiu que talvez, só talvez, tivesse encontrado o seu lugar. Ou pelo menos o direito de o procurar. Nos dias que se seguiram à exposição, o ar no Colégio de São Lourenço pareceu mudar subtilmente em torno de Amara. Constança e o seu grupo mantinham uma distância fria, os seus olhares carregados de um ressentimento mudo, mas as provocações abertas cessaram. A sua tentativa de diminuir Amara na exposição tinha-se virado contra elas.
A arte falara mais alto e a postura firme, ainda que tranquila, de Amara desarmara-se. O feitiço da popularidade inquestionável de Constança sofrera uma pequena fissura. Alguns dos seus seguidores mais periféricos começaram a questionar a sua liderança, ainda que em segredo. Alguns colegas que antes mal notavam a presença de Amara ou a viam apenas como a nova ou a bolseira, um rótulo que lhe tinham colado apesar de não ser verdade, começaram a olhá-la de forma diferente. Um rapaz da sua turma de português, Tiago, conhecido por ser um leitor ávido e um pouco solitário, com uns óculos que lhe escorregavam constantemente pelo nariz, aproximou-se dela no corredor, junto aos cacifos. Amara, disse ele, um pouco sem jeito, ajeitando os óculos, eu vi os teus quadros na exposição. Foram incríveis, a sério. Fiquei a pensar neles. Amara surpreendeu-se com a abordagem direta e sincera. Obrigada, Tiago. Aquela flor a sair do cimento fez-me pensar, acrescentou ele antes de se apressar para a aula, deixando Amara com um pequeno sorriso. Pequenos momentos como este começaram a acontecer com mais frequência. Um aceno de cabeça de uma rapariga da turma de Biologia que partilhava o seu gosto por documentários sobre a natureza. Uma aluna mais nova que lhe perguntou, timidamente, se ela dava explicações de desenho, porque queria aprender a desenhar sentimentos, como ela. Não era uma transformação radical. O colégio não se tornara subitamente um paraíso de inclusão e compreensão. As panelinhas continuavam, os preconceitos não se dissiparam como por magia. Mas eram pequenas fendas de luz a romper a escuridão, sinais de que a sua mensagem tinha sido de alguma forma recebida. A professora Faro estava radiante, não de uma forma efusiva, mas com um contentamento sereno que lhe iluminava o rosto. Vês, Amara, a tua coragem inspirou outros. A arte tem esse poder, o poder de tocar, de questionar, de ligar. Amara refletia sobre tudo isto enquanto caminhava pelos jardins impecáveis da escola, o seu caderno de esboços agora um companheiro menos secreto, mais assumido. O bullying não desaparecera por magia. Constança continuaria a ser Constança, provavelmente presa na sua própria teia de inseguranças e privilégios. As estruturas de poder e preconceito daquele lugar não se desmoronariam da noite para o dia. Mas Amara sentia-se diferente, mais forte, mais inteira. Encontrar a sua voz, não nos gritos ou confrontos diretos que tanto temia, mas nas cores, nas formas, na honestidade brutal da sua alma traduzida em arte. Reivindicar o seu espaço, não à força, mas com a força da sua verdade. A solidão ainda a visitava por vezes, como uma velha conhecida, especialmente ao final da tarde, quando o sol se punha sobre o Tejo e a saudade do pai e do mar algarve o apertava. Mas já não era uma companheira constante e opressora. Havia agora um espaço para a esperança, para a possibilidade de conexões genuínas, por mais hesitantes que fossem. Numa tarde soalheira, sentada num banco de pedra com vista para o rio ao longe, um dos seus recantos secretos no vasto terreno do colégio, Amara abriu o caderno. Já não desenhava monstros ou sombras com a mesma frequência. Esboçava o rosto de Tiago, com o seu sorriso tímido e os óculos desalinhados.